ao Senhor, e assim nós fazemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. A Elizabeth quer dar uma palavrinha aos irmãos. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém? Está funcionando? Tá? Não estou ouvindo. Irmãos, eu quero só citar Não estão ouvindo? Pronto, já melhorou. O Salmo 36, para os irmãos que vão orar por esse pedido que foi feito aqui em prol da igreja em Angola. O Salmo 36, no versículo 12, eu tive uma vitória, eu creio, uma vitória da igreja, porque nós estávamos orando aqui como igreja, não individualmente. No sábado passado, quando aqueles 3 últimos horários estavam se encerrando aquela campanha, que a igreja levantou em prol da igreja brasileira, da nossa pátria. Então, no sábado, estávamos aqui, pela volta do meio-dia, e eu sempre gosto de abrir uma palavra para a oração que eu vou fazer. E naquele momento, o Senhor me deu esse versículo aqui, ó. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Eu creio que domingo o Senhor já nos deu essa vitória. E, portanto, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, não desista de estar vigilante em oração, porque nós vencemos a primeira batalha, mas ainda há muito para ser feito. E em relação também à igreja lá em Angola, aos nossos irmãos em Angola, leia esse salmo todo, o Salmo 36, leia o Salmo 36, e depois faça a sua oração com base nesta palavra. É a palavra de Deus, e quando Ele fala, Ele faz, Amém. Ele cumpre. Agora, Ele trabalha em parceria conosco. Tudo que o Senhor faz, Ele espera que nós levemos a Ele o assunto em oração. Ele está querendo falar aos nossos corações. E se você permitir, Ele fala. Então busque ouvir a voz do Senhor. Porque nós ouvimos a voz do Senhor através da palavra. Então eu deixo esta palavra com a igreja. Vamos estar de joelhos, irmãos, diante do Senhor e em pé contra essas potestades, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Rodrigo. Obrigado. Irmãos, Deus trabalha realmente aqui na terra com a igreja. Preste atenção. A igreja precisa derrotar os demônios e Satanás a cada dia, aqui na terra. No céu não há dificuldade, Satanás não tem nenhuma autoridade no céu não tem tumulto, não tem, mas na terra tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, a terra Ele a deu aos filhos dos homens. A terra pertence aos homens, à humanidade. E Adão caiu, tropeçou ele, Eva, e entregaram o governo da terra para Satanás. Por isso, Satanás domina sobre a terra. Você está vendo aí as dificuldades aqui no Brasil, para nós mudarmos as coisas mais básicas, não é? Tivemos que fazer uma eleição, uma disputa, muita oração, Deus ouviu. Então, Deus trabalha em parceria com os homens aqui na terra. Se nós orarmos, se nós batalharmos, se nós ousarmos, Deus faz. Porque Deus não conhece nenhuma derrota. Mas, se nós não fizermos, não vai ser feito. Por isso é que Jesus, quando Ele recebeu do Pai todo o poder, Ele diz, foi-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Quando Ele mandou os homens irem e evangelizar
batizando, etc., ensinando, ele transferiu o poder da terra que o Pai deu a ele para a igreja, que é o seu corpo. Por isso, nós temos que fazer, é uma parceria. Se você clamar, por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito efeito, ou pode muito nos seus resultados. É assim que funciona, irmãos. A batalha espiritual que nós fazemos aqui todos os dias, ela mudou a sorte e o rumo desta igreja. Por isso, essa é uma igreja diferente, abençoada. Por quê? Porque nós tomamos posição contra o reino das trevas. Agora, você faz parte daqui, você faz parte deste grupo, dessa parte do corpo de Cristo. Você precisa pôr em ação os ensinos que você recebe aqui, individualmente, pessoalmente. Eu sei o que a batalha espiritual faz. Conheço os resultados de coisas tremendas, como Deus muda a situação mais adversa, desde que a gente faça com fé. E batalhar, orar, tem que ser com fé. Não é uma metralhadora atirando para todo lado. Você tem que saber guerrear. Saber guerrear. É muito importante, eu já ensinei isso para os irmãos. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o inferno. Pastor, então a coisa vai ser pesada hoje. Não, ela não vai ser pesada, não. Irmãos, há poucos dias atrás, eu tive o privilégio de dar uma palavra para a terceira idade. E para mim me surpreendeu, quase que lotou essa parte aqui, né, de homens e mulheres da terceira idade, e alguns que não eram da terceira idade, mas curiosamente vieram, porque eu disse que ia falar sobre o céu. Então hoje eu vou falar sobre o inferno, né? Eu já falei sobre o céu, o vídeo já foi preparado, editado, arrumado e já está no YouTube. Então você poderá ver ali o que nós falamos sobre o céu. Como esses assuntos, eles estão, vamos dizer assim, semeados ou soltos na Bíblia. Não há um lugar onde o tema é tratado. Jesus nunca reuniu os seus discípulos e disse: olha, vou ensinar para vocês sobre os céus, né? Também sobre o inferno. Então, esses assuntos você precisa ir fazendo uma coletânea, tanto no Antigo como no Novo Testamento, principalmente. Por exemplo, sobre os céus, Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, virei segunda vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. De que ele está falando, irmãos? Do céu. Ele está falando do céu, e que ele iria preparar um lugar especial para os seus, e depois ele voltaria para levar os seus. E assim como ele fala do céu, a Bíblia fala também do inferno. Para que você possa, eu vou fazer uma breve introdução aqui para você entender. Nós falamos, pastores, normalmente nós falamos de céu e inferno. Um lugar de gozo e um lugar de tormento. Mas a Bíblia ensina, quando você vai cavocando mais fundo, quando você vai mergulhando mais na palavra, estudando, você vai ver que existem outros lugares. A Bíblia fala de 3 lugares bons e 3 lugares que nós podemos chamar de ruins. Vamos dizer assim, um lugar ruim, né? Vamos dizer o mais conhecido, inferno, que é um lugar de tormento. Essa inferno é uma palavra latina que vem do grego Hades, que por sua vez vem do hebraico Sheol. Sheol é no hebraico o lugar de habitação das almas dos mortos, Sheol, e ali havia uma divisão. Um lado era um lado bom, que os judeus compreendiam, e Jesus falou sobre ele como seio de Abraão.
Então, o Sheol, né, ou Hades, grego, Sheol hebraico, Hades grego, era dividido em duas partes. Uma parte boa, que era o seio de Abraão, e outra que era um lugar de tormento. E Jesus fala do homem rico, chamado, que não tem nome na Bíblia, e o pobre, que é Lázaro, que é um nome próprio, que um morreu e foi para o seio de Abraão, lugar de gozo, e o outro morreu e achou-se no inferno, achou-se no Hades, num lugar de tormento. Então, o primeiro lugar desses três que não prestam, que é ruim, é o inferno. O segundo é o abismo. A Bíblia fala um pouco sobre o abismo. No abismo não tem gente, não tem pessoas, tem demônios. Tem muitos demônios presos no abismo. Aqueles demônios lá do livro de Gênesis contaminaram as mulheres, os chamados filhos de Deus, que cobiçaram as mulheres e geraram filhos híbridos nessas mulheres, que eram os antigos nefilins, os gigantes da terra, né? Você se lembra de Golias? Golias era um nefilim, né? Era um gigante, era um homem, era uma aberração. Ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, uma cabeça enorme, tinha 3 metros de altura, 2,99 metros. Né? Um homem com 2,99 metros tem que ter quase 1,20 metros de largura, aquela coisa monstruosa. Né? E Davi o mata. E ele tinha mais 4 irmãos, por isso que Davi pegou 5 pedras. Né? Porque podia vir outro irmão, né, que depois são mortos. É só você ler a Bíblia, você vai aprender isso. Então, esses demônios, os anjos caídos, que violaram o livre-arbítrio dessas mulheres, estupraram e geraram filhos, esses filhos que eram os gigantes, a Bíblia diz que eles foram lançados no abismo. E eles vão ser usados na 5ª trombeta do livro de Apocalipse. Eles vão ser liberados para juízo, na 5ª trombeta. No capítulo 8 do livro de Apocalipse, quando fala da 5ª trombeta, você vai ver lá que o anjo do poço do abismo, ele vai liberar esses demônios sobre a terra. E quem não tiver o selo de Deus, qual é o selo de Deus? O que você desconfia que seja o selo de Deus? O Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos selados para o dia do juízo com o Espírito Santo. Quem não tiver o selo será atormentado com o tormento igual ao do escorpião. Aquela picada igual ao escorpião. Quem já levou uma picada de escorpião sabe que aquilo dói 24 horas sem parar, né? É uma coisa horrorosa. Eu conversei com alguém, meu sogro, que foi picado de escorpião, ele me contou a sua experiência. Irmãos, está lá, capítulo 5, estão presos no abismo. Então, o abismo é um segundo lugar ruim, aonde está. E o terceiro e mais importante, não tem ninguém lá, nem demônio, nem gente, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Esse lugar, que é o pior de todos, é o top que Deus criou, Ele criou para Satanás e os seus demônios. É o lugar final, onde eles vão passar a eternidade atormentados pelos séculos dos séculos. Este lugar vai ser inaugurado depois da batalha do Armagedon. A Bíblia diz que Jesus, com seus anjos e a igreja, trava essa batalha e os exércitos dos reis da terra serão destroçados. Mas o anticristo e o falso profeta, a besta e o falso profeta serão presos e lançados vivos, já estarão com seus corpos imortais, portanto, serão lançados neste lugar e vão inaugurar 1000 anos antes o lago que arde com fogo e enxofre. E para lá também irão
todos os que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. Vai morar eternamente com o diabo, seus demônios, com o anticristo e o falso profeta. Agora preste atenção, todos vão ser atormentados. O diabo não vai ficar lá atormentando ninguém, ele vai ser atormentado. Bom, esses são os 3 ruins. E os 3 bons, pastor? Os 3 bons, no meu entendimento, eu já ensinei isso quando eu ensinei sobre o milênio, há 20 anos atrás. No meu entendimento, a morte são 3 lugares. O paraíso, que é também conhecido como seio de Abraão, o paraíso, que às vezes também é chamado de céu, o paraíso, e o melhor de todos, que é o terceiro céu, ou o Monte Santo, aonde Deus tem o seu trono e dali ele governa toda a sua criação. Satanás estava no Monte Santo, na presença de Deus, como um anjo poderoso, criado, e dali ele aprontou uma rebelião, e levou 1/3 dos exércitos de Deus, 1/3 dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, vieram com Lúcifer, enfrentaram Deus, e foram expulsos do Monte Santo, e vieram para, a Bíblia diz, vieram para um lugar chamado região celeste, ou regiões celestes. Estão lá. E de lá eles vão ser arrojados, desalojados e lançados sobre este planeta, sobre a Terra. Ele vai descendo, ele disse, eu vou subir e eu vou estabelecer o meu trono no extremo norte e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Deus derrubou ele de lá, ele veio para as regiões celestes, das regiões celestes ele vem para a terra, da terra ele vai para o abismo, e do abismo ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre, que é o lugar definitivo dele, que foi criado para ele e os seus demônios. Deu para você entender assim? Né? Então a morte, opa, pastor, mas a morte não é um estado, não, é um lugar. A morte é um lugar, o inferno é um lugar, o céu é um lugar. E eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus. E o lago que arde com fogo é um lugar, abismo é um lugar. Agora, o tema que eu quero tratar hoje é que a punição no inferno, diga assim, a punição no inferno, não é eterna. Opa, eu pensei que fosse eterno. Entrou lá, balbal, acabou. Está eternamente condenado. Mas a Bíblia diz que não é definitiva, não é eterna. O definitivo, o eterno, é o lago que arde com fogo e enxofre. Entendeu? Quem está na morte, um dia vai sair de lá. Quem está no inferno, um dia vai sair de lá. Agora, quem for lançado no lago que arde com fogo e enxofre, jamais sairá de lá. Jamais. Lá é definitivo. Esses outros 2 lugares, morte e inferno, são lugares provisórios. Então, queria meditar com os irmãos sobre isto. Irmãos, dada essa introdução, eu quero então abordar algumas coisas aqui. Muitas pessoas ensinam, muitas igrejas, denominações ensinam, né, ou creem nisso, que após a morte de uma pessoa que não nasceu de novo, enfim, de uma pessoa perdida, ele vai passar um período no inferno para purgar ou fazer a expiação dos seus pecados. E que posteriormente, depois de um período determinado ali, sofrendo, purgando, pagando, ele vai poder sair dali e entrar na presença de Deus. Se você examinar bem a Bíblia com uma certa profundidade, você vai ver que isto não é verdade. Não é verdade. Mas isto é um erro grave.
é a doutrina do purgatório. Então, alguém que não foi muito ruim, mas também não foi muito bom, quando morre, lança lá no purgatório e ele fica purgando, ele fica sofrendo, padecendo um certo tempo, e depois ele paga a conta dele, pagou aquilo tudo, sai de lá e entra no céu. Essa é a doutrina da Igreja Católica Romana, e também a Igreja Grego-Ortodoxa e outras igrejas pregam e ensinam isto, mas não tem base na Bíblia. Outros dizem que se um perdido morrer, se alguém morrer sem a salvação, sem nascer de novo, ele vai direto para o inferno e vai ficar lá para sempre. Se a gente investigar na Bíblia, nós vemos que isso não vai acontecer exatamente assim. E que essa é mais uma abordagem genérica do problema. O próprio inferno, irmãos, ele não vai funcionar eternamente. Ele não é funcionalmente eterno. Ele mesmo, o inferno, que é um lugar, um dia será lançado no lago de fogo e enxofre, que este sim é o lugar definitivo, preparado por Deus para o diabo e os seus anjos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, vamos ler alguns versículos de Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Ali diz claramente que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E a Bíblia chama isso de segunda morte, o lago de fogo. E a morte e o Hades, Hades ali é inferno, Hades, palavra grega, latim, palavra inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então você está vendo aqui que tanto a morte como o inferno, um dia vão ser destruídos no lago que arde com fogo e enxofre. O verso 14 diz assim, de Apocalipse 20, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Portanto, irmãos, antes disso acontecer, preste atenção aqui, antes que tanto a morte como o inferno sejam lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a destruição desses dois lugares, eles vão ter que dar conta dos mortos que há neles. O verso 13 diz, e deu o mar, olha o verso 13 ali, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, que são dois lugares, deram conta, dos mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, todas as pessoas hoje que estão retidas no inferno ou retidas na morte, um dia vão sair de lá. Vão sair de lá. Ô pastor, mas então vai ter uma segunda chance. Por que eles vão sair? Porque eles vão ressuscitar e vão ganhar um corpo imortal, um corpo incorruptível. Irmão, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando um crente morre, salvo por Jesus Cristo, você tem certeza da vida eterna, porque um dia você fez uma aliança, entregou a sua vida a Jesus. Você tem o testemunho do Espírito Santo que você é filho de Deus, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando um crente morre, preste atenção, o seu corpo é sepultado na terra, mas a sua alma e o seu espírito voltam a Deus que o deu. Você vai voltar para o reino. Aonde? Não sei. Você pode ir para o paraíso, você pode ir para o terceiro céu, como você pode ficar retido na morte também. Um desses três lugares, mas você não vai para um lugar de tormento, você não vai para o inferno. Agora, quando o pecador empedernido, aquele que teve a chance e não quis, enfim, morreu sem nascer de novo, preste atenção nisso. Nós somos um ser formado de três partes,
O corpo, a alma e o espírito. O corpo fica na terra como o do justo também. É sepultado, vai virar pó, conforme a sentença divina. Mas o espírito e a alma, preste atenção aqui na diferença. Quem vai para o inferno, o espírito daquele homem que não nasceu de novo, daquela pessoa que não nasceu de novo, o espírito é a centelha divina. É a parte divina que Deus nos deu. Todos nós nascemos espírito, alma e corpo. Mas qual é o propósito do nosso nascimento aqui na Terra? Viver 60, 70, 80, 90 anos aqui. É Deus nos dar uma oportunidade para nós nascermos de novo. Para ter o nosso espírito, centelha divina que veio dele, vivificado. Efésios 2 diz, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, se o nosso espírito parte daqui não vivificado, ele volta para Deus. O espírito. Ele não nasceu de novo. Deus deu, o homem perdeu a chance, o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O corpo vai para a terra, volta ao pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Por que que o espírito volta para Deus que o deu? Senão, parte de Deus, ou seja, aquela centelha divina, iria arder no inferno e depois no lago que arde com fogo e enxofre. Você prestou atenção nisso? Por isso, o que vai para o lago de fogo, o que vai para o inferno e depois para o lago de fogo? Só a alma do homem. A alma do homem tem toda a sua personalidade, as suas memórias, as suas decisões, o eu, o livre-arbítrio, as suas emoções, tudo está na alma do homem. Esta alma, por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Não é o espírito que morre, o espírito volta para Deus que o deu. Senão o Espírito de Deus, um pedacinho do Espírito de Deus, ou seja, uma centelha divina de Deus iria para o inferno e iria arder no inferno e depois no lago que arde com fogo. Então, essa revelação, irmão, eu só obtive, não tem muito tempo que eu obtive esse entendimento, lendo a palavra de Deus, isso ficou para mim de uma maneira muito clara e determinada. Então, quando o ímpio morre, aquela centelha divina que Deus deu a ele, para que ele tivesse a oportunidade de ouvir o apelo, a voz do Espírito Santo, e tivesse a oportunidade de nascer de novo, e o nascer de novo é no espírito do homem. O que nasce em nós de novo é o nosso espírito, ele é vivificado, recebe a vida de Deus, a centelha divina, recebe a vida eterna de Deus. E quando nós partirmos daqui, o nosso espírito e a nossa alma vai estar para sempre com o Senhor. Mas o espírito do ímpio, quando ele morre, somente a alma vai para o inferno. O espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Deu para você entender? Senão, parte da centelha divina, ou seja, do Espírito de Deus, da natureza de Deus, estaria sofrendo no inferno, e Deus não vai sofrer eternamente no inferno, naquilo que Ele deu para o homem. Ele deu para o homem, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Por isso que o cavalo, o boi, o tigre, né, os animais não têm espírito. Somente o homem tem espírito. O espírito é a centelha divina. Por isso que a Bíblia diz que foi criado, façamos o homem conforme
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus diz em João 4 que Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então a centelha divina, que é o espírito que nós recebemos, que tem sede de Deus, é aquele vazio que o ser humano tem, esse volta para Deus se ele morre sem nascer de novo. Deu para você entender essas coisas? Agora, por que esses vão sair lá do inferno? Eles vão ressuscitar. Lembre-se de uma coisa, a ressurreição sempre se refere ao corpo. Não se refere à alma, porque a alma não morre. Não se refere ao espírito, porque o espírito também não morre. São eternos, tanto o espírito como a alma são eternos. O que morre, o que deteriora, o que se corrompe com o tempo e deteriora é o nosso corpo. Por isso, eles serão tirados desses dois lugares, né, da morte e do inferno, e vão receber um corpo imortal, um corpo que não vai deteriorar mais, que vai viver para sempre. Irmãos, é aí que nós queremos, então, mostrar algumas coisas mais para você. Jesus fala desse assunto, da ressurreição, em João 5, verso 28, pode abrir sua Bíblia, lá nós vamos ler 2 versos. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28, Jesus disse assim, ele está falando com os judeus, e ministrando a palavra de Deus, trazendo as revelações, e ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O que quer dizer isso? Todos os que estão no sepulcro, todos os que morreram, vão ouvir a voz do Senhor Jesus, convocando-os de volta à vida. E o verso 29 diz, e Jesus continua dizendo, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação ou do juízo. Então, Jesus está tratando aqui da ressurreição da vida e da ressurreição do juízo ou da condenação. Irmãos, a Bíblia fala pela primeira vez da ressurreição do corpo no livro de Isaías. A segunda vez que a Bíblia fala está no livro de Daniel, capítulo 12, você pode abrir lá também. Lá em capítulo 12 de Daniel, verso 2 diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Então, muitos dos que estão no pó da terra vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Se nós tivéssemos, preste atenção aqui, se nós tivéssemos apenas as escrituras de Daniel 12, 2, e de Jesus no capítulo 5, nesses 2 versos que nós lemos, daria a impressão a nós de que a ressurreição dos mortos ocorreria simultaneamente. Aqueles que vão para a vida eterna e aqueles que vão para a condenação eterna. Mas, como eu disse, a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Ela vai revelando, e ela não revela tudo da primeira vez, ela vai completando ao longo do tempo, e aí nós chegamos no Apocalipse, e você então descobre que entre a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo, existe um espaço de 1000 anos, que é o milênio. Só depois do milênio é que os ímpios vão ressuscitar. Eles vão ter que ficar mais 1000 anos lá no sofrimento. Ou aqueles que estão retidos na morte, no sono da morte. No sono da morte. Esses que estão na morte, irmãos, eles não estão sofrendo. Mas os que estão no inferno estão sofrendo. Já que no lago que arde com fogo não tem ninguém lá. Nem demônio, nem homens. Os que estão no abismo são os demônios, que vão ser usados
naquela época do juízo da quinta trombeta. Então, no Apocalipse vai ficando mais claro para nós que existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. Por isso que o capítulo 20 de Apocalipse diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a morte já não tem poder sobre ele. Mas aquele que vai para a segunda ressurreição, a coisa pode piorar. Então, Daniel 12:2 eu li: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. 1 Coríntios 15:42 é o texto. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios é Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ressurreição. Ele dá detalhes, muitos detalhes que o Senhor falou com ele sobre a ressurreição. Lembre-se, é sempre a ressurreição do corpo. E o verso 42, a revelação é: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, que é esse corpo deteriorável nosso, que envelhece, adoece e vai definhando. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O que é isso? Imortal. Todos os seres humanos que já viveram na face da terra um dia vão ressuscitar com um corpo imortal. Todos. Seja para a ressurreição da vida, seja para a ressurreição da morte, ou do juízo. Mas vão ressuscitar. É por isso que quem está lá no inferno sofrendo, um dia vai sair de lá. Um dia vai sair de lá. E vai acontecer então, é que eles vão estar diante do Senhor Jesus Cristo para ser julgados. Irmão, quem julga, o juiz do grande trono branco é Jesus Cristo, não é Deus. Deus deu a Jesus o poder e a autoridade para julgar todos os homens, porque ele é filho dos homens, filho do homem. Ele mesmo fala isso no Evangelho de João. Ele veio a primeira vez não para julgar, não para condenar, mas a segunda vez ele vem para julgar. Ele vai julgar todos os homens. Olha o que diz, volta lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, não há no universo como esconder-se. O capítulo, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Irmãos, preste atenção aqui. Mortos, grandes e pequenos, não é socialmente falando, é estatura mesmo, grandes e pequenos. As crianças, até um certo limite de tempo, elas estão debaixo da misericórdia de Deus. Depois de um certo limite de tempo, elas passam a ser responsáveis, porque elas já têm a noção do certo e o errado, que devem fazer o certo e evitar o errado, entre o bem e o mal, e então começa ela a ser responsável. Eu tinha 11 para 12 anos quando nasci de novo. Os meus pecados nesse período começaram a pesar em mim. Eu sei da minha experiência pessoal. Não sei se você nasceu de novo em tenra idade, mas eu nasci de novo com 11 para 12 anos. E eu me lembro que o dia que eu nasci de novo, o dia que eu entreguei a minha vida, que eu fui à frente, que eu atendi aquele apelo, saiu de cima de mim, me parecia um peso de 200 quilos que me esmagava. E a partir daquele momento eu fiquei totalmente livre. Entrou um gozo no meu coração, uma alegria do meu coração. Eu estava entrando naquela fase de rebeldia do adolescente, que
A mãe não sabe nada, o pai não sabe nada, o professor não sabe nada, só eu que sei tudo. Você já passou por esta fase, eu pelo menos a minha foi assim. Então eu estava entrando nessa fase quando o Senhor me alcançou para o seu reino. Mudei completamente, passei a ser um menino alegre, eu só cantava corinhos. A mãe mandava fazer uma coisa, eu ia alegre, feliz. Antes ia resmungando e protestando. Ia porque se não fosse, ia sobrar alguma coisa, né? Então, mas aí não, era com alegria, com gozo. Mudou completamente. Então tirou aquele peso. Eu já estava sentindo o peso da minha rebeldia, da minha rebelião, quando o Senhor me alcançou para o seu reino. Grandes e pequenos, e vi um grande trono branco. E o verso 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, no caso aqui é Jesus Cristo, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Preste atenção nisso aqui. Você vê duas expressões aqui. Primeiro, os livros. E depois, o livro da vida. Por que que o livro da vida está lá? Neste julgamento do grande trono branco, depois do milênio. Esse julgamento é depois do milênio, depois de 1000 anos. O início da eternidade. Lembra que eu preguei outro dia sobre o novo céu e a nova terra? Antes do novo céu e a nova terra, um dos últimos atos de Deus é o julgamento do grande trono branco, para definir as coisas, para onde vai todo mundo. E então aí começa, ele cria novos céus e nova terra, etc., como eu expliquei ali. Então, os mortos, grandes e pequenos, vão estar diante do Senhor e vão se abrir os livros. Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer, que a Bíblia te diz. Jesus, no capítulo 12 de Mateus, acho que o verso 34 a 36, diz assim, não sei bem o versículo, mas é o capítulo 12 de Mateus. Jesus diz assim, que de toda palavra torpe que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, esses livros têm tudo escrito nele. Todos os seus pensamentos pecaminosos, as suas palavras pecaminosas, as suas ações pecaminosas, as suas reações pecaminosas, está tudo escrito aqui, não escapa nada. Os anjos são excelentes escribas. E Deus é onisciente, não há como escapar aqui. Agora, por que nós vamos ser julgados de acordo? Nós não. Os ímpios vão ser julgados de acordo com aquilo que está naqueles livros. Porque, irmão, Deus é justo. Quem aprontou mais vai ficar mais perto, vai lá no fundo do lago que arde com fogo e enxofre. Quem não aprontou tanto, fica mais ali no meio. Quem aprontou pouco, fica mais lá embaixo. Deus é justo, isso é dosagem de pena que o juiz faz quando há um crime e participam várias pessoas. Ele tem que dosar a ação de cada um, analisar a participação no crime de cada um, para estabelecer, esse vai pegar uma pena maior, esse vai pegar uma pena média, aquele vai pegar uma pena mais leve. Isso é dosagem. Satanás e os demônios vão lá embaixo no lago que arde com fogo e enxofre, lá perto da fornalha. Adolfo Hitler vai lá embaixo também. Stalin, mais embaixo. E aquele que rejeitou, simplesmente rejeitou, fica mais em cima. Mas de qualquer forma, todos vão arder eternamente no lago que arde com fogo e enxofre eternamente. Jamais sairão de lá, que é o lugar definitivo. Por isso tem que passar pelo trono. Quando eles saírem do inferno, eles vão achar, que bom, aleluia, acabou a minha pena, a minha penitência,
principalmente para esses que creem nessa doutrina errada, que não tem base bíblica do purgatório, né? Você pode imaginar o alívio daqueles que estavam lá, né? Principalmente esses que criam no purgatório. Eles vão dizer, ufa, até que enfim acabou o meu tempo de purgatório, agora eu vou para o céu. Não, você vai passar pelo julgamento para estabelecer qual é que vai ser a sua pena definitiva, e você vai receber um corpo para você ficar completo, alma, corpo e alma, lá no lago que arde com fogo e enxofre. Ô pastor, mas é assim que a Bíblia ensina. Então nós temos que lembrar que o livro da vida está lá. Agora, preste atenção, o livro da vida é onde estão o nome dos salvos. Só os salvos têm o seu nome no livro da vida, né? Jesus disse em Lucas 10, verso 20, quando ele mandou os 70 e eles voltaram alegres, felizes, porque eles curaram pessoas, expulsaram demônios, e ele disse, os discípulos disseram a Jesus, olha, mestre, até os demônios se nos submetem. E Jesus disse, olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas o verso 20 diz, Jesus continua falando, mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A maior alegria de um cristão é saber que o seu nome está no livro da vida. Se está no livro da vida, você tem parte na primeira ressurreição. Você não vai para o lago que arde com fogo e enxofre de jeito nenhum. Você está entendendo, irmãos, como isso é importante você entender isso? Se todas aquelas pessoas que estavam no inferno, elas estavam lá porque não eram salvas. Se não eram salvos, os seus nomes não estão no livro da vida. E o Apocalipse, capítulo 20, versos 15, nesse texto que nós estamos examinando, diz o seguinte, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Assim, aqueles que estavam temporariamente aliviados, achando que tinham acabado de pagar os seus pecados no purgatório, eles vão descobrir a coisa mais chocante, a realidade mais chocante. Todo aquele sofrimento, irmãos, não pode pagar a salvação de suas almas. Só o sangue de Jesus pode comprar. Somente enquanto eles estavam vivos, eles tiveram esta oportunidade, mas rejeitaram. Então, aquele sofrimento no inferno foi apenas um breve aquecimento. Agora que a condenação real vai vir inescapavelmente. Você já pensou que peso sobre a pessoa? Sofri até agora, pensei que agora eu ia para o céu, mas eu fui enganado. Agora eu vou para um lugar mais terrível ainda, que não foi preparado para o homem. Deus não criou o lago que arde com fogo e enxofre para o homem, criou para o diabo e os seus anjos. Mas a Bíblia diz que para lá irão todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E você só terá o nome escrito no livro da vida do Cordeiro se você fizer uma aliança com o Senhor, entregar, enquanto você é vivo, a sua vida a eles. Agora eles vão receber, então, eles estavam somente alma ardendo lá no inferno. Agora eles vão receber um corpo imortal, indestrutível, vão ficar completo, corpo e alma, e vão sofrer eternamente no lago de fogo, junto com Satanás e os seus demônios, junto com o anticristo e o falso profeta, que vão 1000 anos antes, inaugura os dois, o anticristo e o falso profeta, e o diabo, nesse 1000 anos do milênio, ele vai ficar preso no abismo com os demônios, mas depois ele é solto, capturado novamente e jogado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não há mais como sair dali.
É o que diz Apocalipse 19, 20, diz assim: e a besta, que é o anticristo, foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. E eles estarão lá, então, para todo sempre. A conclusão. Irmão, a punição no inferno pode não ser eterna, mas no lago de fogo e enxofre é. Ela é eterna, é definitiva. E dali ninguém sai. Vão passar 1000 anos e eles vão estar lá. 1 milhão de anos depois estarão lá. 1 bilhão de anos continuarão lá. 1 trilhão de anos continuarão lá, eternamente. Nenhum homem, preste atenção nisso, pode mudar o seu destino final após a sua morte física. A morte física sela o destino eterno da tua alma e da minha alma. Então, amados, é sábio aproveitar o tempo em que nós estamos vivos aqui. Isaías 55, versos 7 e 8, Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho maligno e os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, que é generoso em perdoar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando é que nós podemos fazer isso? Enquanto nós estamos vivos sobre a terra. Morreu, acabou. Está selado o destino eterno da nossa alma. Então a morte vai ter que dar conta dos mortos que nela há. Pastor, e quem que está lá nessa morte? A morte é um lugar. Davi diz: eu andei pelo vale da sombra da morte. Jó fala: vistes as portas das mortes? Deus pergunta para Jó: já que você é tão sabido, Jó, você viu as portas da morte? Você esteve por lá, os ferrolhos? A morte é um lugar. Existe o anjo da morte, que recolhe a turma, vai recolhendo, mas leva para este lugar. Este lugar será destruído também. Primeiro ele vai dar conta dos mortos que nela. E quem que está nesta morte, pastor? Só para encerrar. Lá estão, irmãos, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, mas que eram pessoas boas, piedosas. Pastor, Jesus não falou em Mateus 5? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não está lá: bem-aventurados misericordiosos que nasceram de novo e levaram uma vida. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As várias bem-aventuranças ali, Jesus está falando: esses são felizes. Pessoas pacificadoras, pessoas boas, nunca ouviram falar de Jesus, não conheceram o plano da salvação, estão retidos no sono da morte. Por isso que o livro da vida está lá. E os outros livros também. Vamos pesar as coisas aí e colocar o nome do livro da vida. E depois tem mais alguma... O livro da vida também tem uma outra finalidade, porque no milênio as pessoas vão entrar vivas no milênio, vão morrer no milênio, vão nascer no milênio, vão morrer no milênio. E no milênio, irmãos, não tem a graça. Você pode ser salvo no milênio mediante a obediência. Você vai conhecer Jesus e o governo de Jesus, que é um governo de vara de ferro. Lá não tem nhenhenhê, não. Lá não tem direitos humanos. Vocês têm que aceitar o senhorio na sua vida. Não é pela graça que você vai ser salvo. O período da graça acabou. Agora é o governo do Senhor.
Vai ter tanta gente descontente com o governo de Cristo no final do milênio, que a Bíblia diz que Satanás é solto, Deus solta Satanás e os demônios, e eles saem pela redondeza, pela superfície da terra, arrebanhando esses descontentes, porque no milênio não tem mais carnaval, não tem mais futebol, não tem mais Olimpíada, não tem nada dessas coisas que glorificam o homem. Ah, mas era tão bom, era mais ou menos como caminhar pelo deserto. Olha, lá no Egito, que maravilha, tinha carne, tinha alho, tinha cebola, né? Agora só tem esse maná aqui, só maná, 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 maná. Tem gente que vai entrar vivo no milênio, vai nascer no milênio e vai morrer no milênio. Os dias do homem no milênio serão como os dias da árvore, 500, 600, 700, 800 anos. Só que a morte ainda está atuando. A morte é o último inimigo a ser destruído. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15. Então, irmãos, a oportunidade de nascer de novo é aqui. A oportunidade de ser salvo é agora. Se arrependendo dos seus pecados, depositando a sua confiança para a salvação da sua alma, unicamente no perfeito sacrifício que Jesus fez por você. Aproveita a chance. Você pode partir hoje, você pode partir essa semana. E se você perder esta maior oportunidade que Deus te dá, você vai parar, no final das contas, no lago que arde com fogo e enxofre. Este é o destino eterno dos que rejeitaram a salvação de Deus. Deu para você entender que o inferno não é um lugar definitivo, mas é um lugar provisório? E que tem muita gente retida na morte, que vai ressuscitar, ser julgado pelas suas obras, pelas coisas que estão escritas nos livros. É por isso que Jesus disse: vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Está no final, capítulo 25, Mateus 26. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso e fosse visitar, estava enfermo, se fosse me visitar. Mas, Senhor, nós nunca te vimos, nem sabíamos que o Senhor existia. Ele disse: não, mas quando você fez a alguma desses pequeninos, meus irmãos, a mim você fez. Entra no reino. E tem uma outra turma do lado direito, que é a turma dos bodes, né? Aliás, do lado esquerdo de Jesus. Olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Irmãos, esses são aqueles que vão ser salvos, mas porque não conheciam a Jesus. Olha a expressão deles: mas nós nunca te vimos com fome, com sede, nu, estrangeiro, doente. Nós nem sabíamos que o Senhor existia. Mas, se você tivesse feito a um dos pequeninos que eu coloquei aí na sua frente, é por isso que o cristão é criado para as boas obras, para que nós andássemos ou andemos nas boas obras. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os bondosos alcançarão. É só olhar as bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Olha o Salmo 32 e você vai ver. Que Deus possa nos abençoar. E se você não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da tua salvação. Você quer se livrar disso? Preste atenção. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Se você não nascer de novo, você nunca verá o reino de Deus. A nossa chance é quando nós estamos aqui. Feche os seus olhos. Há alguém entre nós que gostaria de dar um passo de fé nesta manhã, que compreendeu que há uma condenação eterna sobre a sua vida
E se você não receber a vida de Deus no seu espírito, para poder nascer de novo, você continuará eternamente perdido. E o dia que você partir para a eternidade, você vai para um desses lugares. No caso, o inferno. Mas que você quer hoje fazer uma aliança com Jesus Cristo, eu vou te dar uma oportunidade. Levanta do teu lugar e vem aqui na frente, eu vou guiá-lo numa oração de entrega da sua vida a Jesus. Você que está comigo também na internet, você pode fazer esta mesma oração de entrega e de confissão. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã, ou até domingo que vem, para ouvir outra mensagem que fala dessas verdades. Este é o momento. Se você sentiu o toque do Espírito Santo, mostrando que você é pecador e que precisa desta salvação, levante-se, peça licença a quem está perto e venha aqui na frente, eu quero orar com você. Graças a Deus, então, porque todos que estão aqui já fizeram essa decisão. Amém? Que bom, irmão. Vamos ficar em pé. A Elizabeth quer falar novamente um pouquinho. Não tem jeito na igreja, profeta é assim. Agora, é com a igreja. Você está saindo daqui hoje triste ou alegre? Eu estou muito triste, porque multidões estão indo para o inferno. E o que a igreja está fazendo? Está cumprindo o ID do Senhor? Está testemunhando? Você está sendo um livro, uma Bíblia aberta, para que todos possam ler e um dia estejam indesculpáveis diante de Deus? É grande a nossa responsabilidade diante dessa mensagem que foi exposta hoje. Então, que fique bem claro que você é um responsável. Eu sou responsável. Eu estou sentindo esse peso. Espero que toda a igreja esteja sentindo. Amém. Irmãos, você não pode ser egoísta. Recebeu o maior presente de Deus e quer ficar com ele só para você. Você tem que compartilhar isso com o seu vizinho, com o seu companheiro de trabalho, com o seu companheiro de estudo, com seus parentes, com aqueles que estão ao teu redor. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Você não quer que a sua esposa, o seu marido, o seu filho vá para o inferno, mas também o seu vizinho, os seus parentes. Compartilhe esta verdade. A verdade, irmãos, é uma só. Jesus Cristo veio para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Deus só aceita o sacrifício do seu Filho. Entendeu? Preste atenção. Você confiar em obras, etc. Isto não é para quem conhece a mensagem do Evangelho. É para quem nunca ouviu falar de Jesus. Olha a linguagem de Jesus. Mas, Senhor, nós nunca te vimos, nós nem conhecíamos o Senhor. Ele disse: mas você não me via, nem me conhecia, mas você fez coisas que vai pesar em teu favor. Ou vai pesar contra você. Você podia ter feito e não fez. Hoje a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Que Deus possa te incomodar com isto. Preste atenção, irmã, é eterna a condenação. Nós nascemos separados de Deus. O nosso espírito não tem a vida de Deus. Só quando nós fazemos uma aliança com Jesus Cristo, que o Espírito Santo vem habitar em nós e vivifica o nosso espírito. Traz a vida de Deus, que é a vida eterna, uma qualidade de vida.
e nós passamos a ser vivificados. Agora nós temos uma missão: ir. A Bíblia diz, indo por todo o mundo, ou seja, aonde você for, pregue o Evangelho, faça discípulos, ensina eles a guardar as coisas que estão nos Evangelhos, na Bíblia, a obedecer. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus possa te abençoar. Você já tem, reparta o que você tem. Seja um discípulo, seja um ganhador de almas. São talentos, irmãos, que Deus nos deu. Para um Ele deu 1 talento, para outro 2, para outro 5. Depois Ele vai pedir conta disso aí. E você que recebeu um só e enterrou o seu talento, a coisa vai apertar para o seu lado. Granjear significa ganhar outros. Quantas pessoas, nós estamos em novembro, quantas pessoas você falou de Jesus Cristo este ano? Com quantas? Com quantas pessoas você testemunhou a sua fé? Ou você é um agente secreto de Deus que ninguém sabe que você é crente nascido de novo? Cuidado, que Deus também pode nem saber que você acha que é agente dele e não é. Senhor Deus, queremos te agradecer por esta manhã, quando estudamos a tua palavra com um pouco mais de profundidade, ó Deus, aprendendo daquilo que está nela. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E quando nós a estudamos, nós temos esta luz, podemos caminhar na luz da tua palavra com segurança. Ó Pai, pesa sobre nós a responsabilidade de sermos testemunhas fiéis do Senhor, junto àqueles que nos rodeiam, que convivem conosco, não aqueles que estão lá na China, mas que estão aqui, bem pertinho de nós, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo na vida dessas pessoas. Dá-nos a ousadia do Teu Espírito, enche-nos, Senhor, da ousadia do Teu Espírito Santo. Abençoa as famílias.